Olá, sobre o meu vídeo dos 25% do Schust. Deu bastante repercussão esse vídeo e eu quero fazer uns comentários sobre isso. Tá? Primeira coisa questão desse vídeo, até vou mostrar as análises deles, tá? Primeira coisa que aconteceu é um vídeo com 25% de dislike, minha média é 2%. Tá? Então a questão é, para dar mais que 10% só acontece isso quando eu falo em cagada de pedreiro. Nesse caso não foi cagada de pedreiro, foi cagada de engenheiro, mas o princípio é similar. Okay? A maioria das pessoas só assistiu os primeiros 5 minutos. Tá? Que é onde eu demonstro a primeira parte do vídeo, mas depois eu explico mais um pouco. Tá? E eu separei o vídeo, os comentários que fizeram em 4 partes. Essa parte maior aqui, ó, é você tá errado. A pessoa que falou tipo, deleta o vídeo, você não sabe o que tá falando, porque o Schust tem 30 anos de experiência, você há 30 anos atrás estava na barriga da sua mãe, coisa do tipo, ok? Segunda parte aqui, ó, é pessoas que falaram, mas é um método simplificado. E a primeira questão é, em relação a ser um método simplificado, a questão é que o Schust fala que pode ser usado esse método simplificado. Essa que é a questão. Tá? Então, o meu problema não é que, mas é um método simplificado. Não tem problema nenhum ser um método simplificado. Mas é um método simplificado que o professor Schust ensina que pode ser feito para dimensionar a obra. Ok? Próxima parte aqui, então, que foi feito foi o método dele é seguro. Tá? Teve alguns comentários aqui, depois de perguntas mais também que falaram isso, mas a questão é, eu comecei o vídeo explicando um comportamento que realmente é similar e por que o Schust teria uma ideia para pensar isso. O problema é o seguinte aqui, ó. Agora eu vou demonstrar outro método e eu fiz os dois métodos juntos para não dar pepino das pessoas acharem que como a sobrecarga não tem volta, tá? A questão aqui é o seguinte, eu fiz um modelo estrutural aqui, certo? Cálculo aqui e vou demonstrar duas hipóteses aqui. Qual que é a diferença entre essas hipóteses? Essa hipótese aqui, ó, com as bolinhas aqui, é um modelo onde eu tenho a laje sem rigidez. E esse modelo aqui, ó, com os quadradinhos, é a laje com a capa da laje com rigidez, ok? Então a questão que eu fiz aqui foi o seguinte. A única coisa que eu modifiquei foi que eu dobrei o modelo, tá? E a outra coisa que eu modifiquei foi que eu coloquei uma viga chata aqui no meio, tá? Que aqui a questão aqui é o seguinte, cálculo, esforço, porque eu comecei demonstrando um método que faria sentido para a ideia do Schust e todo mundo falou, você está provando o Schust, não é questão, tá? Momento fator dessa estrutura aqui, tá? No modelo onde eu só considero, eu não considero a rigidez da capa, o que acontece com essa viga aqui, que eu disse, essa viga chata aqui, ó, ela vai ter um momento fator máximo de 1.197, então 1.2 kgfm. Ok? Quando eu considero a rigidez da capa, segundo o método do Schust, eu vou aumentar a carga nessa viga. Mas o que acontece é o seguinte, o momento fator vai de 1.2 para 0.52. Então, a questão é que o modelo do Schust fala, vai aumentar a carga dessa viga. E não aumentou. Estou demonstrando um caso aqui, claramente, onde o método do Schust de aumentar a carga na viga está totalmente errado, porque reduz em mais da metade a carga da viga. Como? Muito simples. O momento fator da vigota do lado da viga, no modelo que eu não considero rigidez, é 0,252 aqui, 0,252 aqui, 0,252 aqui, todas as vigotas estão igualmente solicitadas, igual a NBR-18 fala. Agora, nesse modelo aqui do lado, o que aconteceu foi que o momento fator foi para 0.396 e essa foi minha crítica principal e essa que é a principal questão que eu falei e ninguém comentou sobre isso, que é o quê? Que da mesma maneira que a carga vai da laje para a viga, a carga vai da viga para a laje, ou seja, uma viga próxima, uma vigota próxima de uma viga pode ser mais solicitada igualmente e ninguém comentou sobre isso e ninguém respondeu esse comentário e quase ninguém assistiu esse comentário porque é o principal fator que eu quero demonstrar aqui, que é o quê? Que da mesma maneira que a viga consegue suportar a flexão da laje, a laje consegue suportar a flexão da viga. E aqui eu quero demonstrar, direto do livro do Schust, que falaram que eu não li, e sim, eu li o livro do Schust, esses 3 gráficos aqui, ó, tá? Esses 3 gráficos, é a questão, o que tem esses 3 gráficos? Esses 3 gráficos são o quê? Bom, o modelo aqui, ó, bem da direita, é os deslocamentos de um pavimento com laje maciça, tá? Então, esse é o primeiro modelo que a gente tem aqui do Schust. Tá? O segundo modelo aqui, o modelo bem da direita, então, uma laje maciça de forma assim, ok? O modelo bem da esquerda, uma laje treliçada, se a gente não considerar a rigidez da capa, de forma assim, ó, onde todas as vigotas deformam igualmente, ok? Então, esse é o nosso modelo da laje treliçada, todas as vigotas deformando igualmente. Já aqui ele tem um modelo da laje treliçada ou de vigotas também, mesmo princípio, se vigota tá vela com a vigota cheia, não importa, tá? Onde ele demonstra essa ação bidirecional, que é um meio termo entre essas duas hipóteses aqui, ó. Essa hipótese aqui é o meio termo. Então, a laje pré-moldada,
O argumento do Schust é que ela vai funcionar no meio termo entre uma laje maciça e um pavimento de várias vigas independentes. Okay? Então, não é o comportamento, o argumento do Schust não é o comportamento de laje treliçada norma, não é a laje maciça, é o meio termo, tá? Essa que é a questão. Agora, o problema que a gente tem aqui é o seguinte, isso aqui é uma questão, inclusive tem um vídeo meu recente sobre isso, mas o Schust está falando aqui, ó, que é o deslocamento do piso. Tá? Isso é um pepino grave. Por quê? Porque tem um vídeo meu falando, isso é uma questão que o Schust deve saber, deve ser só uma questão realmente que ele pode ter colocado o nome errado no livro aqui, ou pode ser uma questão realmente que o modelo, porque ele pegou um artigo de outra pessoa para fazer, para citar aqui, ó, aqui no deslocamento. O termo correto aqui, ó, é flecha. Ah, dá lá mesmo? Não dá, tá? Isso aqui é a flecha de uma laje prolongada, isso aqui é a flecha de uma laje maciça, isso aqui é a flecha de um pavimento com vigas independentes. E qual que é a diferença aqui? Bom, a diferença... Ah, mas o Schust fez um monte de modelo, correto? O Schust fez um monte de modelo e todos os modelos do Schust seguem o mesmo princípio. Que é o quê? Que é vigas no contorno com uma inércia muito elevada, tá? Todas as vigas apoiadas em pilares e uma laje baixa, ok? O modelo do Schust, ele nem cita viga porque a viga é deformável, tá? Mas os modelos de viga que ele cita no livro dele, de laje, são lajes de 11 centímetros de espessura, uma laje bem pequena para uma laje treliçada, ok? Entendido isso aqui? Agora, a questão aqui é o seguinte, citaram que o Schust estava dando aula, já tinha livro publicado quando eu estava na barriga da minha mãe, é verdade, ok? A questão aqui é o seguinte, da mesma maneira que o Schust tem um calibre pesado, ele tem realmente 30 anos de experiência dando aula, ok, não tenho 30 anos, eu comecei na engenharia em 2015, então estou falando de 6 anos, vai fazer 6 anos, nem fez 6 anos ainda, mas durante o meu processo, principalmente nos últimos 3 anos, eu tenho trabalhado muito, inclusive uma questão é, qual que é o engenheiro que eu mais admiro no Brasil? Lucas Ramírez. Qual que é o engenheiro que mais fez revisões de projeto que eu conheço? Lucas Ramírez, ok? Então a questão é, eu tenho trabalhado bastante também com revisão de projeto, e o que eu vejo em projeto e o que eu vejo nos livros tem muita diferença, tanto que tem muitos vídeos meus que é justamente tentando explicar para as pessoas que é essa diferença que está fazendo as obras delas ficarem superdimensionadas e estragadas e eles perdendo o projeto e superdimensionando estruturas justamente por causa disso, tá? E o que eu quero falar aqui é o seguinte, é que como eu tenho 3 anos de experiência já, eu estou revisando direto, eu tenho, acho que eu tenho umas 80, 90 revisões, se for contar todos os cursos, quase de 150 revisões de projetos de alunos. Eu faço consultorias direto, 2, 3, 4, 5 consultorias por semana, analisando projetos de clientes. Então o que acontece é que eu vejo muito projeto, porque eu vejo muito projeto de engenheiros novos transformando, tá? Transformando, lendo livros como do Schust, tá? E a questão é que não é isso que existe na prática. Não é, você não vai pegar projetos na vida real e vai ver 4 pilares bonitinhos, 4 vigas bonitinhas e as vigotas. Não, é o que? É viga sobre viga, viga secundária, viga baixa, laje alta, tá? Isso que acontece na prática. Isso já tem vídeo meu falando sobre o momento global, que eu falo justamente disso. Mas a questão é que o modelo, a questão base é que os modelos de cálculo que a gente tem, inclusive o modelo foi muitos modelos similares, né? Se eu fosse fazer um estudo de modelar elementos finitos, eu modelaria, sei lá, uma laje de 12 de altura, uma laje de 25 de altura, para ver a diferença, não só laje de seção similar. Modelaria uma capa de 4 de espessura, modelaria uma capa de 10 de espessura, para ver a diferença drástica que pode ter. Modelaria ela em vigas de 30 e vigas de 80 de altura, para ver a diferença drástica que isso pode ter. E não foi o que foi feito no estudo do Schust. Que o Schust cita, desculpa, no estudo dele, tá? Então a questão é que na prática a gente vê muitas coisas fora do padrão e a engenharia está caminhando no Brasil para lajes mais altas e vigas mais baixas, ok? E esse comportamento de vigas muito inertes e laje de baixa inércia, a gente não pode mais acreditar tanto nisso, ok? Entendido isso aqui? Então, voltando para cá agora, tá? Esses argumentos, se você está errado, apaga o vídeo, eu nem tenho que responder, ok? Agora, o próximo modelo aqui é um método simplificado. Aqui entra uma questão, tá? Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. O Matheus falou, eu fui aluno de estruturas, tá? E o livro é um método simplificado. Não, tá? A questão aqui é o seguinte, só por ser um método simplificado, não significa que é justificativa. Por quê? Porque o método simplificado do Schust ainda entra na questão que ele fala que pode ser feito assim. Ok? Tá? E aqui eu vou voltar para a questão. Novamente, meu modelo, e aqui eu quero demonstrar, porque é prática, né? Tem muito engenheiro aí fazendo viga chata para suportar laje e tudo mais,
e muda totalmente o modelo, tá? Muda, então, se for seguir o método do Schust, essa viga aqui estaria com uma carga muito maior, estaria com 1.2 aqui, mas ela vai pegar um certo pedaço do pano da laje, vai pegar uma carga mais pesada. Quando a gente sabe que na prática, eu estou mostrando o modelo aqui, ó, 0.508. E isso, com certeza, se eu fosse modelar também o modelo do Schust, nesse modelo aqui, ó, essas vigotas já tem um momento de 0,252. Ok? Então esse é um modelo do Schust e essa viga ficaria supercarregada, tá? Mas as lajes continuariam com 0,252 e ninguém comentou sobre isso, tá? Eu perguntei várias vezes, falaram, mas é só vigas, ok? Mas a questão aqui, ó, é que na prática essas vigotas que pelo modelo simplificado do Schust tá com 0,252, elas teriam, dependendo aqui, ó, 0,395, tá? E 0,395 aqui, ó, dividido por 0,252 vai dar praticamente 1,4, vai dar mais 1,4, dá 1,56. Então isso aqui, eu tiro 0,4 de coeficiente de segurança e eu tiro os 10% do aço, ainda está mais que 1, essa obra está com risco de falha ou uma classificação pesada, certo? Então a questão é que o modelo simplificado do Schust não é seguro. O modelo simplificado do Schust é seguro se, e aqui tem um C muito grande, for trabalhado com lajes de baixa inércia e vigas de alta inércia, ok? Beleza? Então, o método que se fazia 30 anos atrás, 40 anos atrás, onde se fazia vigas, eu fazer um vão de 5 metros, faz uma viga de 60 de altura, eu fazer uma laje de 3, 4 metros, faz uma laje de 7 mais 3, ok? Não é o que está funcionando na prática. Tá? Na engenharia a gente está caminhando para o vão que era feito com uma viga de 60 está sendo feito com uma viga de 40 e o vão que era feito com uma laje de 7 mais 3 está sendo feito com uma laje 12 mais 4 ou quando é uma execução mal feita, né, que daí vai gerar um efeito pior ainda, laje 8 mais 6 e coisa do tipo. Ok? Entendido isso aqui? Tá? Então agora vamos voltar para os comentários que fizeram aqui adequados, tá? Os comentários aqui então, tá? O Júnior falou, né, que essas variações aqui, dentro da questão, 25% é só uma carga a mais, correto? É uma carga a mais que é só colocado nas vigas, tá? E aqui nesse modelo que eu demonstro com uma viga chata, muitas vezes é menos carga, é menos da metade da carga, dependendo da inércia da viga, entendido? Então não é que a carga, ok, tá, beleza, uma viga que tem um momento de ator real, considerando a rigidez da capa, de 0,52, eu vou armar para 1,5. Ok? Mas eu não importo de gastar. Ok? Faz obra de sobrado com pilar de 25 por 50 com 12 barras de 20 milímetros dele, beleza? Não tem nada na norma que proíbe isso aqui. Mas falar que isso aqui, que você está fazendo uma obra que está colocando mais que o dobro e falar que isso é engenharia, esse é o pepino. Tá? Se você quer, você vai fazer. Não me importo de colocar 3 vezes mais aço que precisa, vai firme na paçoca. Mas não vem me falar que isso aqui é engenharia, porque não é. Se você está colocando triplo de aço por um modelo simplificado que pode ser melhorado, e eu vou demonstrar como, ainda mantendo o cálculo manual, entra o pepino, ok? Tá? Então voltando ainda para cá, aqui basicamente 25% só a defesa do 25%, ok? Tá? 25%, então, eu provei no primeiro modelo realmente que é 25%, e aqui eu estou provando que é menos 50%, ok? Então não é sempre 25%, ok? É só que na hipótese inicial que eu demonstrei no vídeo, vai dar em torno aí de 10 a 25% se for pensado que todas as vigas estão apoiadas em pilares e que a laje tem uma inércia baixa e a viga tem inércia alta, ok? Isso aqui é muitas considerações e metade dos projetos que estão sendo feitos em engenharia não tem isso e está piorando a situação, tá? O Invernazzi falou que o método dele racional é mais complicado, mas o modelo simplificado é uma defesa e não é, tá? A questão é um modelo simplificado, pouco importa, porque a questão é que tudo isso aqui é um método simplificado, não tem problema de dimensionar errado se for simplificado, claro que tem, tá? Isso aqui ele está ensinando o método de dimensionamento ainda, tá? E o Daniel falou que é mais seguro, e não é, tá? Claramente não é mais seguro, porque essa vigota aqui, ó, que eu demonstrei, posso pegar outra vigota aqui ó, também, ó, tá com um momento de ator maior do que deveria ter, ok? Então o método não é seguro, o método ele vai aumentar a taxa de aço das vigas, ok? Mas se tiver transmissão de carga, quando a minha viga tem quando a minha laje tem uma deformação mais alta, ou mais baixa, né? Quando a minha laje tem uma inércia mais alta que a minha viga, e isso pode acontecer, ainda mais quando se trabalha com vigas chatas, ainda mais quando se trabalha com viga sobre viga, ainda mais quando se trabalha com modelos mais complexos, pode acontecer de que a minha viga deformaria mais do que a minha laje, tá? Não em si que a viga tenha menos inércia, mas o que pode acontecer é que se a minha viga tem uma carga muito pesada e a minha laje do lado tem uma inércia não tão menor assim, mas tem uma carga baixa, a carga pode ir da viga para a laje, e é essa questão que o Schust não aborda em nenhum momento, certo? Voltando para cá, agora perguntas que fizeram, tá?
O Pedro falou, tá? Aparece aqui, tá? Que eu falei que aproveita em 5%, no caso não é, tá? O João Paulo falou também desses 25%, os 13% da capa plugada, mas aqui entra a questão que eu já abordei. A carga vai e volta, ela não vai só vai, certo? Então esse que é um problema que teria, tá? O João Pierre perguntou se eu discuti isso com o Schuster, né? E a questão é, uma vez eu mandei um e-mail para o Schuster e ele nunca me respondeu, então eu acredito que ou não tem o e-mail dele e tudo mais, ou eu mandei para o e-mail errado, ou ele não quis me responder, tá? O Lucas Pereira veio falar, mas o Schuster participou da NBR. O que importa, sem ter participado da NBR, a NBR não tem questão do quem participou, tá? A NBR é bem clara. A rigidez lateral da viga, a rigidez transversal aqui, tá? Não deve ser considerado. Mas o Schuster estava fazendo parte da NBR. Pouco importa, ele pode ter feito parte da NBR, ainda menos rigidez, por isso que não está aparecendo, tá? A questão é, mesmo ele tendo feito parte da NBR, ainda assim a NBR é clara em relação a não considerar a rigidez transversal lateral da capa, tá? E um dos motivos também é porque o espaço de tubulação muitas vezes na capa, ou tem uma perda de rigidez na capa se for feita uma emenda ou alguma coisa do tipo, tá? Então, se precisar de rigidez transversal aqui, acho que vai aparecer aí, ó, tá? Então isso aqui está escrito. Mas o Schuster está fazendo parte e o Schuster não concorda com isso. Não importa, ainda assim está escrito, tá? E aqui entra a questão culto de autoridade, certo? Mas o Schuster está fazendo parte, então o que está escrito na norma não é real. Não, ele está fazendo parte e ele foi consciente, então provavelmente, né, você deve ter lido isso aqui, que a norma está deixando bem claro que não é para considerar essa rigidez. Tanto que no livro dele ele fala, né, que a norma não considera. Tá? Voltando ainda para as perguntas aqui, o Júlio perguntou qual livro ele menciona, né? O livro é Estruturas Usuais de Concreto Armado, volume 1, é o livro principal do Schuster, no caso, mais vendido. Tá? E novamente o Diego falou 18% a 27%, realmente no modelo genérico simplificado, igual ao do Schuster, pode chegar a esses valores, mas não significa que é isso. Ok? E o Diego perguntou sobre que a carga da laje enviada, né? Tá? E basicamente sim, a norma é bem clara, né? Que a carga da laje é 100%. Se você quiser considerar outra rigidez, eu não teria problema. Aqui, agora vai entrar a questão, tá? Eu não veria problema do Schuster considerar, ou de qualquer autor considerar, porque pouco importa o autor de quem fez o texto, ok? Eu não veria problema de considerar essa rigidez lateral desde que fosse seguido o processo racional, ok? E aqui eu vou entrar uma questão base aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que o Schuster fala, tá? Que não é possível admitir que as vigas paralelas aos trilhos não recebam qualquer carga. Isso aqui é uma crítica que ele está fazendo da NBR, ok? Tá? Igual já critiquei a NBR, ele também já criticou a NBR, tá? Não é possível admitir, ok? Em função dos valores obtidos, ele recomenda que aproximadamente 25% e num processo simplificado, que ele está defendendo que pode ser usado, porque senão ele não falaria que ele pode ser usado, certo? Ele fala o quê? Quer abrir mais aqui, ó. Mas ele fala que a gente pode aplicar 25% da carga e é a favor da segurança. E aqui eu demonstrei que não é. Por quê? Porque por mais que superdimensionar minhas vigas seja fator de segurança, seja uma questão de segurança muitas vezes, vai estar subdimensionando minha laje, ok? E aqui entra a questão também, aqui eu estou com uma viga baixa, tá? E dá para ver claramente aqui, ó, que com essa viga chata, a viga sabe, de 25 largura por 12, a viga como ela tem uma inércia baixa, ela está mandando carga para a laje. Agora, se fosse pegar o cálculo com uma viga de alta inércia, o que vai acontecer? Daí, nesse caso, ok, nesse caso que você trabalha com alta inércia, que não é comum e não é padrão em projetos, o que vai acontecer? Que essa viga vai continuar com momentos lá de 1.2 kgfm e essa viga aqui, ó, vai para 1.8, ok? Mas aí, vai ficar dentro de 25%? Tem que ser feita uma análise mais complexa, mas eu estou falando de um aumento de carga bem considerável, tá? 1.798. E aqui, isso é a primeira questão. Agora, e se eu fizesse viga de 50 de altura? O que aconteceria? Esse 1.798 vai aumentar novamente. E questão que pode ser, dependendo do caso aqui, eu coloquei um caso bem específico, um dos 25%, se for feito maluquice, pode dar resultado maluco, ok? Aqui chegou no valor momento agora aqui, ó, de quase 2 kgfm, 1.952, ok? Enquanto que aqui continua em 1.197, ok? Então, isso tem mais peso da viga que está desativado. Estou mostrando aqui só a carga que ela está pegando da laje. Não estou falando do peso próprio da viga, tá? Então esse aumento aqui de 1.9 não é o peso da viga, tá? Isso aqui é a sobrecarga aplicada. Entendido? Voltando então ainda para cá, tá? E voltando para o meu texto aqui, tá? A minha crítica, qual é exatamente a minha crítica, tá? Se alguém for falar
pro Schuster, o Gilberto tá falando mal de você aí, tá? Eu não tenho problema com o Schuster, só a questão é que eu discordo de alguma coisa dele, num campo puramente profissional. Eu acho que ele é feio, então, não é questão disso. Eu acho que ele é moralmente incorreto, não, tá? A questão aqui é o seguinte, minha crítica profissional ao Schuster, tá? Um modelo adequado deve considerar a espessura da capa como sendo crítica, ou seja, se eu quiser considerar a inércia, que eu vou demonstrar depois no final do vídeo, um método para considerar isso de uma maneira muito mais precisa, um método adequado deve considerar a espessura da capa como sendo crítica, tá? E não ignorar totalmente ela, beleza? Isso pode ser feito manualmente, e eu vou demonstrar como no Excel, mas pode ser feito manualmente, ok? Segundo, um modelo adequado deve considerar a inércia da viga secundária na deformação. Entra a questão, se a minha viga secundária, minha viga paralela às vigotas, deforma, o meu modelo tem que considerar isso. Eu não posso ignorar isso no modelo, tá? Porque é justamente isso que quando eu coloquei aquela viga chata deu aquele problema. É justamente isso que dá essa diferença de tanta carga de... Aqui, só para demonstrar aqui, mas voltando para cá, ó, 1.952, tá? E você está vendo aqui o 1.952, tá? O mesmo modelo, tá? Aqui entra a questão. Num cálculo manual, pelo método que o Schuster ensina, se eu pegar essa viga que tem 14 por 50 e fizer ela de 25 por 12, o cálculo vai ser igual. Mas a questão é, esforço aqui, ó, tá? O momento do fator, que estava em 1.952, foi para 0.52. Então, reduziu aqui, só pegar aqui, ó, 1.952 dividido por 0.52, reduziu em quase 4 vezes o momento, né? Foi dividido por 3.75, então uma diferença gigante aqui, tá? E terceira coisa, um modelo adequado que considere a interação entre lajes e vigas paralelas deve considerar que a laje pode receber parte da viga secundária, ok? Então, se eu quero fazer um modelo estrutural onde a minha viga pode apoiar na laje, minha laje pode apoiar na viga paralela, eu tenho que considerar no meu modelo também que a viga paralela pode ser apoiada na laje, ok? E aqui entra a questão, inclusive, aqui eu vou dar uns exemplos específicos aqui. Tem vídeo meu sobre viga apoiando em laje, ok? Não é tem vídeo meu porque tem dúvidas de alunos meus que apareceram sobre viga apoiada em laje, tá? Inclusive, uma aula do professor do curso Lucas Ramírez é muito mais aprofundada que o meu vídeo, porque é 1 hora de aula, mas também demonstra exatamente o mesmo conceito de viga apoiada em laje. Abre a múltiplos. Se eu for, não vou abrir agora porque tem minha senha lá, tá? Mas se você abrir a múltiplos, for em reclamações, for em postar dúvidas, tá? Você está com uma dúvida do CIPCAD. Uma das dúvidas padrão é tipo, eu quero falar com o setor, digamos, problema de instalação, eu quero falar sobre um problema do meu hardware, digamos, o meu hardlock quebrou, eu quero atualizar o software, entre as hipóteses padrão tem lá, uma é justamente momento positivo no apoio, que é viga apoiada em laje, ok? Então, é uma questão tão comum e tem tanto engenheiro, porque se o cara está reclamando para múltiplos, é porque ele comprou o software, tá? Se ele comprou o software, ele largou pelo menos R$1.500, então provavelmente ele é um engenheiro ou um arquiteto, tá? Não vai ser um Zé, não vai ser um estudante de terceiro semestre que vai comprar um software que vai variar de R$1.500 a R$16.000 e vai mandar uma reclamação. Não, tá? A questão é, engenheiro formado está mandando reclamação porque a viga está apoiada em laje e é um erro comum que acontece em muitas modelagens. Por quê? Porque é um problema comum, ok? Agora vamos lá. Como que isso pode ser feito? Bom, basicamente a gente já conhece um modelo bem simples que a gente trabalha o método dos quinhões, né? Que é o que? Bom, vamos imaginar que eu tenho uma laje aqui. Uma laje tem 3x5 aqui, beleza? Tá 5x3 no caso, tá? O método dos quinhões é o que? Bom, o método dos quinhões é o seguinte, eu vou puxar quinhões aqui a 45 graus, certo? Puxei os quinhões aqui, puxei os quinhões aqui, puxei os quinhões aqui e puxei os quinhões aqui, tá? Esse é o método dos quinhões, tá? Eu não vejo problema com ele, tá? É um método tranquilo, desde que depois as vigas sejam dimensionadas adequadamente e com inércia adequada, tá? E depois vai acontecer no método dos quinhões é o seguinte, essa região aqui que eu coloquei um hatch ali agora, está indo para a esquerda, e essa região que eu coloquei agora está indo para a direita, ok? Isso aqui é um método que a gente aprende lá de maciço, certo? Se a gente quiser considerar a bidirecionalidade da estrutura, a gente pode fazer uma correlação baseada em inércia. Como? Bom, vamos imaginar essa estrutura aqui, ó. Só peguei uma planilha aqui, gastei 5 minutos e fiz essa planilha aqui, tá? Eu tenho espessor da capa de 4 cm, altura total de 12, largura do nervor de 9, eixo a eixo de 42 cm, ok? E um quadrado igual o professor fala na parte dele, tá? O 3.365 é do livro do Schuster, tá? A questão aqui é o seguinte,
A inércia da capa é de 533, ok? Então a minha capa de 12 mais 4 tem 533 e a minha inércia da laje é 5767, tá? A inércia, que vai ser proporcional da deformação, o método que a gente poderia trabalhar, que não seria complicado fazer, seria o quê? A gente pegaria a capacidade de carga, digamos, de caminho da carga, como? Pega a inércia e leva a 1/3. Por quê? Porque a deformação vai ser o cubo, ok? A gente vai buscar, a estrutura sempre busca uma menor deformação, e isso, questão de peristática, que um monte de gente falou, onde que viola a peristática? Viola aqui, tá? Então a questão é, pega a inércia da peça, eleva a 1/3, né? Porque deformação ao cubo, então a resistência à deformação é 1/3, certo? E você vai ter uma correlação 8.1 e 17.9, certo? Então, a inércia do eixo é 8.1, 17.9. Feito isso aqui, então, agora o que a gente vai fazer é fazer a proporcionalidade para cada lado. Como a gente vai fazer isso? Na verdade, eu poderia fazer 2 métodos, eu vou mostrar outro método aqui, ó, mas eu poderia pegar esse 8.1 e dividir ele pelo 8.1 mais 17.9 aqui, ó, certo? E multiplicar por 90. Vai me dar um ângulo de 28 graus, tá? Ou no caso aqui, tá? Mas a questão é, isso seria um método, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer uma regra de 3 aqui com base, então eu vou pegar essa mesma laje aqui, ó, jogo ela para o lado, ok? Joguei ela 10 para o lado aqui, ó, tá? E ao invés de puxar essas linhas com 45 graus, falta 17 para chegar nos 28, né? 28 45, eu faço isso aqui, ó. Rotaciono isso aqui, ó, 17 graus, tá? E eu só espelho isso aqui, certo? Eu vou espelhar aqui, eu vou espelhar aqui, certo? Tá aqui, digamos, esse espelhamento aqui, ó, beleza? Essa seria essa região arroxurada aqui, então, ó, para a esquerda é o que vai para minha viga, ok? Tá? Inclusive pegando essa mesma seção aqui, ó, se eu for pegar o desenho do Schuster, inclusive toda a teoria do Schuster é baseada em só uma laje quase quadrada, ok? Então ele até fala que se fosse outro formato seria hipótese diferente, mas ele não chega a postar um estudo com esse caso, ok? Pegar aquela hipótese do Schuster, que é isso aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa área aqui, ó, como sendo uma área total de 12 metros quadrados, tá? Essa área secundária aqui, ó, vai dar uma área de 1.4, mais 1.4 aqui 2.8 é quase 25%, tá? Então isso aqui vai dar uma questão mais precisa para uma laje desse caso. Só que a vantagem desse método que eu demonstrei foi qual? Bom, a vantagem do método aqui é o seguinte, ó, tá? A primeira coisa que eu vou deixar esse 28 graus aqui até em negrito, vou aumentar ele aqui para deixar bem claro, tá? Qual a vantagem de ter esse método aqui? Bom, a vantagem que a gente tem desse método é o quê? Se a capa fosse 5, ao invés, se fosse uma laje, por exemplo, 7 mais 5, eu teria um ângulo diferente, ok? Então não é um ângulo fixo, porque é 25%. Não, ser um ângulo diferente, ser uma hipótese diferente, ok? Já, se eu estivesse trabalhando com uma laje 16 mais 4, tá? Uma laje com 20 de altura total, seria um ângulo menor, ok? Então isso considera a diferença de inércia que ela pensa, ok? E essa é a primeira parte apenas, por quê? Bom, a segunda questão que entra aqui, porque isso aqui não está considerando ainda a deformação da viga, ok? Então o que a gente pode fazer? A gente pode primeiro calcular qual que seria a deformação da estrutura, então vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Essa viga, ó, olhando deformada da estrutura aqui, ó, tá? Mas essa viga aqui, ó, vou até colocar uma viga mais adequada primeiro, tá? Não que seja sempre adequado, mas se fosse uma viga adequada, vamos imaginar que seja uma viga 14 por 30 por um outro 30 metros, de 3 metros, ok? Beleza? Calculei aqui. Cálculo, esforços, a flecha aqui da estrutura aqui, o que vai acontecer? Tá? Aqui eu tenho uma flecha de 3.773 e aqui eu tenho uma flecha de 0.913. 3.773, 0.913, certo? Então foi o que? 0.913 dividido por 3.773, eu teria 24% de perda aqui, ok? Então o que eu poderia fazer aqui é o seguinte, seria pegar esse E12 aqui, ó, e multiplicar por 0.76, né, que é o que sobra realmente resistência no eixo, ok? E multiplicar isso aqui também por 0.76, o que vai acontecer? Esse ângulo que estava em 19 vai para 15, tá? Quando volta para a laje de 12 que estava em 28 vai para 23, ok? Então o que acontece aqui é o seguinte, que quando eu pego uma estrutura, digamos, com uma maneira diferente, né? Quando tem nesse caso aqui que eu estou falando que vai dar um valor de 23, não é mais 28. Tá? Então eu puxo uma linha, só puxar uma linha aqui, beleza? Rotacionar ela agora 23 graus, falta 23 no caso, vai ser 67 graus, ó. A gente já consegue ver que dependendo da inércia da viga, esse método que eu demonstrei que pode ser facilmente calculado manualmente, ok? Vai dar essa diferença aqui, ó. Então vai ter como eu tenho uma viga com uma inércia um pouco menor, ela não vai pegar essa área aqui, entendeu? Então esse método aqui, ó, vai dar uma precisão maior e não é um método que vai ser mais demorado para calcular. Essa diferença aqui é pequena, mas existe. Então é um método que pode ser feito, tá? Só que agora tem uma outra vantagem aqui, que é o quê? Bom, se for pegar aqui agora,
e tentar fazer uma viga chata, tá? Por quê? Porque muitas vezes vai ser feito viga chata numa obra, ok? Ah, mas eu não vou fazer viga alta, não, tá? Muitas vezes eu vou fazer viga chata. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, esforço isso aqui, beleza? A flecha da minha laje continua em 3.773, a flecha da minha viga foi para 5.347. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, até para colocar a flecha aqui, ó, colocar aqui 5, só voltando para cá, mas a flecha, originalmente que eu tinha a flecha aqui, abrir o zip aqui, tá? Originalmente a flecha que eu tinha aqui era, vamos imaginar que seja 0.9, 3.6, não era isso, mas é próximo disso, tá? Então o valor que eu vou pegar aqui, ó, vai ser igual a porcentagem de resistência, porcentagem de efetividade aqui, ó, vai ser igual a 1 menos, no caso aqui, peraí, fazer assim, igual a esse menos esse, né? Esse menos esse, dividido por esse, então vai dar 75% de efetividade, ok? Nesse caso aqui é 7,5, né? Vai dar uma diferença pequena aqui, só multiplicar por esse aqui e só multiplicar por isso aqui, ó, um cálculo que eu estou demonstrando, tranquilo, beleza? Agora, esse, flecha ao contrário aqui, esse princípio aqui, só fazer assim, tá? Mas é questão aqui, essa flecha da laje constando maior, a flecha da viga constando menor. Ok? Agora, e se a minha laje deforma, vou colocar o valor real agora, mas se ela deforma 0.3772, né, 0.3773 aqui, 0.3773, certo? E a minha viga deforma 5.347. Então, 0.5347, eu vou ter um ângulo de menos 20 graus. Ou seja, o que vai acontecer é o seguinte, vou pegar aqui um ângulo, puxar uma linha aqui, ó. Beleza? Puxei uma linha, então vai dar, deu aqui 20.93, 21 graus, então vai ser 90 mais 21, 111. O que vai acontecer nesse caso? Onde a gente trabalha com a viga chata, e é um modelo manual que pode ser ensinado tranquilamente, é o seguinte, que agora essa carga rachurada que eu demonstrei aqui, não ficou perfeita aqui, ó, tá? Mas essa carga rachurada, vou até puxar uma linha aqui para separar ela, tá? Mas essa carga rachurada que eu demonstrei aqui agora, ao invés de ir, essa carga aqui, ó, ao invés de ir da laje para viga, vai da viga para laje, entendido? Tá? E isso pode acontecer, isso seria um caso que poderia ser demonstrado no livro, e seria um método muito mais preciso, seria um método que eu recomendaria fazer muito mais, e não seria complicado ensinar isso aqui no livro, tá? Não seria complicado o estudante entender isso, e se ele entendesse, fosse ensinado isso, ele saberia entender, sairia da faculdade aprendendo muito mais sobre rigidez, okay? Aprendendo muito mais sobre peristática, entendido? Tá? Então esse é o meu método. Ok? Isso aqui é um método que eu poderia ensinar, que se eu fosse ensinar na faculdade, seria isso. Ah, mas você não ensina na faculdade. Correto. Eu nunca fiz pós, já fui chamado para 3 faculdades diferentes para dar aula, mas como eu nunca fiz pós e não era uma faculdade perto, eu não fui, certo? Essa é a questão real, por que o Gilberto não faz pós? Tá? Por que o Gilberto não publica um artigo sobre isso? Muitas vezes me perguntam sobre o TCC, o próximo estudante que vai perguntar sobre o TCC, eu vou falar para ele fazer justamente isso, ok? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.